Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É o seguinte, encerramos na aula passada sobre memória RAM e hoje nós vamos começar uma nova matéria, vamos falar sobre processadores. É um pouco longo, porque eu vou tentar contar para vocês aí a evolução dos processadores, né, até nos dias de hoje, tá? Vamos lá, então. Processadores. Segundo o modelo de von Neumann, cuja proposta vale a pena relembrar no início desta sessão, a qual irá tratar especificamente de uns elementos dessa arquitetura, o processador. O propósito de von Neumann para a construção de um computador previa. Esse cara previu muitas coisas. Vamos lá. Codificar as instruções que pudessem ser armazenadas na memória e sugeriu que usasse cadeia de uns e zeros, né, binário, para codificar. Aí. É uma coisa interessante porque ele já previu, né? Já sugeriu, na verdade, que usasse uns e zeros aí para tratar, né, da parte de processamento, que são os binários, né? Então tudo começou por aí. Que armazenasse na memória as instruções e todas as informações que fossem necessárias para a execução da tarefa desejada. Então, que necessasse, né, que acessasse uma memória onde ficam as informações, as instruções, né, fiquem armazenadas para que sejam utilizadas para a execução das tarefas. Ao processar o programa, as instruções fossem buscar diretamente na memória. Então, aí, ó, quando vai exigir que se necessita, né, de processo, que essas instruções fossem buscar diretamente em alguma memória, né? Hoje se busca tanto na memória RAM como na memória cache, né, nos registradores. Tá? A unidade central de processamento UCP é responsável pelo processamento e execução de programas armazenados na memória principal, buscando suas instruções, examinando-as, então executando uma após a outra. Cabe lembrar que sempre que houver referência à sigla UCP, está fazendo referência ao processador do computador. Então, o CP é a unidade central de processamento, então pode-se dizer, pode falar que você tem uma UCP no computador, né? Em vez de falar que é o processador. Mas, com o nome mais comum, é processador, né? Não está errado, tá? Então, ou, se preferir, pode falar que você tem uma CPU, né? Que na verdade é a mesma coisa, né? Só ficou a troca de letras, né? Porque CPU significa já em inglês, né? Então, é uma sigla em inglês do mesmo significado de unidade central de processamento, tá? Estrutura de uma CPU. Toda CPU é formada por duas unidades, quando pode ser vista na figura a seguir. Unidade de controle, o C, e unidade de ciclo de dados, o CD. Então, tem tudo isso aí. Tá? Ó, chega as instruções, entra as instruções, né? Vai para a unidade de controle, né? Ó, aí tem os controles externos, né? Endereço de instruções, aí controles internos, ciclo de dados, entra dados, né? Aí sai dados, endereço de dados. Então, dentro de uma CPU, tem essa unidade de controle e esse ciclo de dados. A unidade de controle é responsável por receber instruções pelo barramento de instruções. As instruções vêm da memória de acordo com o endereço enviado pela unidade, né, ao C, para as memórias através do barramento do endereço das instruções. À esquerda da UC, na figura, né, já a unidade de seguridade, como o próprio nome deixa entender, é responsável por tratar de dados propriamente ditos. A unidade de controle não executa as instruções, ela somente as lê, né? Decodifica e passa o comando para o CD, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Unidade de controle, depois vai para cá, tá?
Para o CD, controle as leis de código que passa o comando para o CD, determinando como as instruções devem ser executadas e com quais dados. Baseado nesse comando, o CD pode ir buscar os dados necessários na memória, executar as devidas operações e enviar o resultado de volta para a memória para ser armazenada, né? Então, todo o processo é feito dentro ali dessas unidades, tá, pessoal? E aí, as instruções que chegam, né, são processadas, né, e, né, as instruções são chegadas e aí são feitas as instruções, né, entre os endereços de instruções, aí passa para uma unidade para outra, né, para o ciclo de dados e assim por diante, né? Então, cria um ciclo, entrada e saída, né? Tá? Entrada e saída. Tudo controlado de acordo com o comando interno enviado pela unidade de controle, que por sua vez se baseia na instrução decodificada. Os dados lidos ou enviados para a memória são transmitidos através do barramento de dados. Os endereços são enviados para a memória através do barramento de endereço. Tudo isso é controlado por um sinal síncrono de relógio, clock, do inglês. A cada batida do relógio, a unidade sabe que deve executar um passo, né? Passar os dados para quem deve e se preparar para o próximo passo. Quanto mais rápido é o relógio, mais operações por segundo o processador consegue executar. E mais rápido pode se tornar. A velocidade de relógio é medida em frequência utilizada a unidade de Hertz, a abreviatura em Hertz. Então, pessoal, é daí que vem a denominação clock, né? Qual o clock do seu processador? Qual a velocidade do seu processador, né? Então, se é 2.0, se é de 3.0, 3.5, né? Então, é denominado clock do processador. Quanto mais rápido, né? Mais rápido é o processamento. Logicamente que tem um probleminha aí, quanto mais você aumenta o clock, mais calor se produz, né? Mais consumo de energia. Por isso que quem faz overclock, né? Aumenta o clock acima do original, sofre com problema de aquecimento. Então, o que acontece? Você tem que investir também em um cooler eficaz que dá conta de resfriar esse processador. 1 Hz significa um passo por segundo. Os processadores atuais trabalham na faixa de poucos gigahertz. Leia-se gigahertz. Lembre-se, pessoal. Lembra lá quando nós estávamos estudando sobre energia contínua, energia, né, como que é? Energia contínua, energia alternada. É o que acontece. Na energia alternada, que chega pela rede nossa, né, elas são, quando você instala uma lâmpada, né, essa lâmpada aqui, ela é de 60 Hz, as lâmpadas aqui, né? E o que acontece? O olho humano não consegue visualizar que aquilo lá está piscando, na verdade, né? Porque existe altos e baixos. Porque como é muito rápido, então a luz fica, o olho humano enxerga com aquilo lá que fosse contínuo. Mas se você gravar, tiver uma câmera daquelas que grava em quadros, né, em 1000 quadros por segundo, por exemplo, aí você passar em câmera lenta, você vai ver que a luz fica piscando, né? Então, o Hertz é isso aí, tá? 1 Hz significa um passo por segundo. Os processadores atuais trabalham na faixa de poucos gigahertz. Leia-se gigahertz, entre 1 GHz e 5 GHz. Né? 1 GHz significa 1 bilhão de passos por segundo, né? Então, por isso que lembre-se, né? 1 GB tem 1 milhão de bytes, tá? Quer dizer, 1 bilhão de bytes, tá? E por isso que por isso que os computadores são tão incríveis, não executam operações extraordinárias. Pelo contrário, executam operações extremamente simples,
como somas, subtrações e multiplicações, mas faz isso numa velocidade incrível, né? Então, imagine a velocidade que o processador trabalha, né? Então é só simplesmente conta de 1 e 0, 0 e 1, 1, 0, 0, 0, 1 e assim por diante. Eles fazem essas... É incrivelmente rápido, tá? Tudo que você está vendo na tela e nesse exato momento desse vídeo, por trás está correndo uns e zeros absurdos, numa velocidade absurda, porque tudo é transformado em bytes, né? Tá? O conjunto de instruções do processador. O conjunto de instruções é um dos pontos centrais na arquitetura de um processador. Vários aspectos na definição e implementação da arquitetura são influenciados pelas características do conjunto de instruções. Por exemplo, as operações realizadas pela unidade lógica e aritmética, o número em função dos registradores e a estrutura de interconexão dos componentes da seção de processamento. Além disso, as operações básicas que acontecem dentro da seção de processamento dependem das instruções que devem ser executadas. O conjunto de instruções afeta o projeto da seção de controle. A sua estrutura e sua complexidade são determinadas diretamente pelas características do conjunto de instruções, né? Então, dentro do processador existem as instruções. O que são essas instruções? São como se fosse como poderia dizer, como se fosse algo determinado, são regras, né, que existem dentro do processador, né, e aí que o processador utiliza para fazer esse processamento, né, esse monte de contas aí para fazer esse processamento. Então existe umas regras a seguir, um conjunto de instruções, tá, já pré-estabelecidas. Conjunto de instruções no contexto de software. A figura ao lado situa o conjunto de instruções do processador dentro dos diversos níveis de software existentes em um sistema de computação, né? Então, vamos lá, né? Programa em linguagem de alto nível, né? Que é a linguagem que vocês aí já estão aprendendo, né? Estão aprendendo com o professor Ederson, né? Existe o compilador, aí depois tem um programa de linguagem Assembler, né? Existe uma linguagem chamada Assembler, e existe pessoas do mundo que dominam essa linguagem Assembler, né? Mas é uma linguagem cada vez mais baixa, né? Baixo nível, então o que vai acontecendo? A dificuldade vai aumentando, né? Porque são linguagens não é muito sim familiar. Depois vem o assembly, leak loader e programa executado. Isso aqui vão chegando perto da linguagem de máquina, né? Que é os zeros e uns. Então, quanto mais vai baixando o nível, mais impossível de um ser humano entender a complexidade, tá? Então, aí já é perto do que o processador entende, tá? Até chegar nos zeros e uns. Em geral, os programas são desenvolvidos em uma linguagem de alto nível, como Fortran, Pascal ou C, né? Você já deve ter visto aí alguma coisa em Pascal, né? Alguma coisa desse tipo. O compilador traduz o programa de alto nível em uma sequência de instruções de processador, tá? Pessoal, esse linguagem de alto nível é o que vocês já estão aprendendo. Logo, logo vocês vão aprender mais uma, que é o de banco de dados, né? Linguagem SQL. O compilador traduz o programa de alto nível em uma sequência de instruções de processador. O resultado dessa tradução é o programa de linguagem de montagem ou linguagem de máquina, tá? Assembly Language. O programa em linguagem de montagem é convertido para um programa em código objeto pelo montador, Assembler. O montador traduz diretamente uma instrução de forma textual para a forma de código binário. E sob a forma binária que a instrução é carregada na memória e interpretada pelo processador. Então, tudo, pessoal, tudo que é gravado dentro das memórias, pode ser até a memória secundária, são gravadas em zeros e uns. É uma sequência de zeros e uns.
que depois é interpretado, traduzido, até chegar numa linguagem de alto nível. Então é um processo assim, muito rápido, entre linguagem de alto nível até linguagem de baixo nível, que é feito as traduções, né, numa velocidade incrível, né, que vocês não percebem que vocês estão só vendo o resultado de tudo isso. Tá? Então, dentro do computador, há uma coisa muito complexa, mas muito legal e numa velocidade muito rápida, acontecendo de uma forma rápida demais. Conjunto de instruções, tradução de instruction set, são as operações que um processador, microprocessador, microcontrolador, CPU ou outros periféricos programáveis suporta, fornece ou disponibiliza para o programador. Ou seja, é a representação de mnemônicos de códigos de máquina, com a finalidade de facilitar o acesso ao componente. Cada componente possui o seu próprio conjunto de instruções, que é fornecido pelo fabricante, que também costuma fornecer ou disponibilizar um montador assembly, que transforma o conjunto de instruções em código de máquina para ser utilizado pelo componente. A arquitetura de conjunto de instruções, Instruction Set Architecture, ISA, se distingue da microarquitetura, que é o conjunto de técnicas de design de processador usado para implementar o conjunto de instruções. Computadores com diferentes microarquiteturas podem compartilhar um conjunto de instruções comum. Por exemplo, Intel, Pentium AMD, Atom implementam versões quase idênticas do conjunto de instruções x86, que é o de 32 bits. São os processadores de 32 bits, mas com diferentes projetos internos. Então, eles podem compartilhar, tá? São coisas, instruções, são as mesmas instruções, conjunto de instruções, que pode ser usada tanto por um fabricante como por outro, tá? De processadores. Pessoal, hoje é isso aí, tá? É só para entender um pouquinho do funcionamento do processador, né? Como é que ele em si trabalha um pouco. Nas próximas aulas, nós vamos ver como é um processador, assim, como é os fabricantes de processador, quais são os modelos, né, de processadores existentes, que já existiu, que estão sendo utilizados hoje em dia, que estão sendo fabricados hoje em dia. Então é uma sequência aí de aulas, né? Fiquem atentos, não percam as aulas. Até a próxima.